Oi, vamos a mais uma aula. Hoje nós vamos ver a atividade 3 do hashtag Estudo em Casa. Então, o que nós vamos ver na aula de hoje? Então, nós vamos aprender a utilizar, ao produzir um texto, recursos de coesão referencial. O que é isso? Os recursos de coesão referencial, normalmente nós substituímos, né, o nome por um pronome, para quê? Para evitar repetição de palavras, para promover a coesão na produção do texto. Então, o que mais que nós podemos utilizar? Recursos semânticos de sinonímia. O que é isso? Recursos semânticos são recursos que nós utilizamos para que o texto tenha sentido. Então, semântico está relacionado ao sentido que nós produzimos para o texto. E que recursos são esses? O que é um recurso de sinonímia? Sinonímia refere-se a sinônimos, então são palavras que têm sentidos semelhantes dentro de um mesmo texto. Recursos semânticos de antonímia são as palavras antônimas, palavras de sentido oposto. O que seria um recurso semântico de homonímia? Então, são as palavras homônimas. O que é homônimo? Homônimo é quando a mesma palavra, quando duas palavras têm escrita e pronúncia iguais, mas têm sentidos diferentes. Então, um exemplo disso: eu comi uma manga bem doce. E aí o outro diz: a manga da sua camisa está suja. Então, nas duas frases foram utilizadas a palavra manga, mas nas duas frases o sentido dessa palavra manga é completamente diferente. A pronúncia e a escrita dela é igual, mas o sentido é completamente diferente. Então, esse é um exemplo claro e bem conhecido de homonímia. E mecanismos de representação de diferentes vozes. Então, que mecanismos são esses? O discurso direto no texto, quando nós vemos claramente a fala da pessoa, né, a partir do uso de travessão, ou recurso indireto, quando a gente diz que alguém disse alguma coisa. Então, esse é o discurso indireto. A fala da pessoa é citada no texto, mas nós não percebemos a voz dela diretamente. Então, todas essas habilidades se encaixam em uma habilidade que a gente começa a desenvolver desde o 6º ano. Então, como é que eu sei disso? Aqui, quando eu vejo o código dessa habilidade, é F6, quer dizer que essa habilidade é desenvolvida desde o 6º ano do ensino fundamental. Lá na disciplina de língua portuguesa é a habilidade de número 12. E aí o texto, né, a atividade, ela começa com um recadinho para vocês. Caro aluno, a coesão referencial é um mecanismo de coesão textual que faz uso de elementos coesivos durante a construção do texto. Ela liga palavras, orações e períodos. A semântica é a área da linguística que é responsável por estudar o significado ou os sentidos das palavras. Então, como nós vemos, nós estudamos semântica desde pequenininhos, desde que nós entramos na escola, né? Que a professora já passava aquelas atividades que pedia para que a gente escrevesse sinônimos, para que a gente escrevesse o antônimo de determinadas palavras. Então, isso é semântica, é estudar sobre a produção de significado das palavras, a produção de sentido. Palavras de mesmo sentido ou palavras de sentidos opostos. Então, a semântica, dentre outros assuntos, estuda os antônimos, sinônimos, as palavras escritas e parecidas entre si, que são chamadas de paronímia, e as que apresentam a mesma escrita com sentidos diferentes, são as homonímias. Agora é com você. Vamos lá? Então, a atividade traz um texto com uma questão que eu vou ajudar vocês a resolverem e depois nós vamos ter mais 2 questões e vocês vão tentar resolver sozinhos, ok? Vamos lá? Então, o primeiro texto é uma adaptação da obra de Jandira Mazur.
É um poema que traz como título Um Mundo Bom de Se Ver. As coisas têm muitos jeitos de ser, depende do jeito da gente ver. Curto e comprido, grande e pequeno, cheio e vazio, bom e ruim. São jeitos de as coisas ser, mas também são maneiras de a gente ver. O comprido pode ser curto, e o pouco pode ser muito. O manso pode ser bravo, e o escuro pode ser claro. O fino pode ser redondo, e o doce pode ser amargo. Por que será que numa noite a lua é tão pequena e fininha, e outra noite ela fica tão redonda e gordinha, para depois ficar de novo daquele jeito estreitinha? Depende do quê? Depende do dia que a gente vê. No mundo bom também é assim. Viver dias repletos e depois dias não tão bons assim. Momentos curtos e curtíssimos e momentos longos. Esse texto foi tirado do site Recanto das Letras. Se eu perguntasse a vocês qual é o gênero textual que esse texto traz, então aqui, olha só, a nossa fonte, ela já nos dá uma dica. Além de nós podermos perceber pela própria estrutura do texto, né? Então, é um texto escrito em versos, dividido em estrofes. As estrofes são compostas por versos, né? Então, além de nós percebermos na estrutura que se trata de um poema, né? Aqui, na própria fonte, nos dá uma dica. Poesias de amor. Então, o que é a poesia? A poesia é o efeito que o poema causa, né? Então, vamos lá, vamos ver a questão. Após a leitura do texto, observamos sobre as estrofes que... e agora? Há sinônimos apenas na segunda questão, na segunda estrofe? Há antônimos nas três estrofes? Há sinônimos apenas na primeira? Ou há antônimos apenas na última? Primeira coisa que nós vamos fazer, lemos o que é que o item pede, então agora nós vamos voltar no texto e vamos procurar descobrir a resposta. Como? Chutando? Não, nunca. Então, o que é que nós precisamos descobrir? Em quais estrofes do texto há sinônimos ou antônimos, ok? Então, vamos lá. Na primeira estrofe, que palavras nós temos aqui que indicam sinônimos ou antônimos? Então, nós temos curto e comprido. Duas palavras de sentidos opostos. Então, aqui são dois antônimos. Grande e pequeno. Cheio e vazio. Bom e ruim. Então, nessa primeira estrofe, nós temos antônimos, pares de palavras que apresentam sentidos opostos. E aí vamos ver lá na segunda estrofe. O comprido pode ser curto, então nós já temos aqui comprido e curto. O pouco pode ser muito, pouco e muito. O manso pode ser bravo, oposto de manso. O escuro pode ser claro, o fino pode ser redondo. Normalmente, né, o oposto de fino seria grosso, mas redondo também é algo que expressa um sentido que é oposto daquilo que é fino. E doce e amargo. Então, na segunda estrofe, nós também temos antônimos, né? Palavras de sentido contrário. Nós descobrimos aqui que nós já temos antônimos na primeira e na segunda estrofe. E aí, vamos ver aqui nas alternativas, quais as que estão andando mais perto. Opa! Há sinônimos apenas na segunda? Nós encontramos sinônimos na segunda? Não, né? Há antônimos nas três estrofes? Será? Nós vimos que já tem antônimos na primeira e na segunda. Há sinônimos apenas na primeira? Há antônimos apenas na última? Também não, né?
Nós vimos antônimos na primeira e na segunda, e vamos agora descobrir se tem antônimos na terceira estrofe também, e aí nós confirmamos aquela alternativa que está mais próximo de ser a correta. Por que será que numa noite a lua é tão pequena e fininha? Então, nós já temos aqui pequena e fininha, né, que não são sinônimos nem antônimos. Mas vamos lá para os próximos versos. E outra noite ela fica tão redonda e gordinha. Redonda e gordinha são palavras que têm um sentido bem parecido, que podem se encaixar como palavras sinônimas. Mas aí vamos ver se a gente encontra aqui, né, algum antônimo, para depois ficar daquele jeito de novo, estreitinha, né? Daquele jeito estreitinha. Depende do quê? Depende do dia que a gente vê. No mundo bom também é assim. Viver dias repletos e depois dias não tão bons assim. Momentos curtos e curtíssimos. De certa forma, são sinônimos, né? Aliás, são a mesma palavra com um sentido mais intensificado. Curtíssimo tem um sentido mais intensificado do curto. E momentos longos, olha só, curtos e longos. Então, nós encontramos aqui na terceira estrofe também antônimos. Sendo assim, nós podemos afirmar que, após a leitura do texto, observamos sobre as estrofes que há antônimos nas 3 estrofes. E aí, o gabarito aqui é realmente a alternativa B. E aí, vamos lá, agora é com vocês, tá? Leia a música a seguir. Completo. Música de Ivete Sangalo. É tão bom ter alguém por perto para você se sentir completo. Ter a mão que te leva para o futuro, vislumbrando o horizonte seguro. É tão bom viajarmos juntos e viver aproveitando tudo. Amanhã vai ser bem melhor que hoje. Novos sonhos ao amanhecer. Imagino milhões de sorrisos, cada um com seu jeito de ser, mas ligados no mesmo destino, um amor feito eu e você. O céu e o mar, a lua e a estrela, o branco e o preto, tudo se completa de algum jeito. Homem e mulher, a faca e o queijo, o incerto e o perfeito, tudo se completa de algum jeito. E aí, vocês perceberam a presença de sinônimos ou de antônimos aqui na música de Ivete Sangalo? Chama a atenção também aqui para a fonte, né? letrasmus.br. Então, como eu venho dizendo nas aulas anteriores, a fonte nos diz muito sobre o texto, né? Então, esse é um texto que pertence ao gênero letra de música. Vamos ver o que pede o item? Após a leitura da música, observamos: há sinônimos nas 4 estrofes? Há antônimos apenas na estrofe 4? Há sinônimos apenas na última estrofe? Há presença de antônimos na primeira? Então, nós percebemos que a letra de música é formada por 4 estrofes. E aí, eu vou pedir agora que vocês deem uma pausa, releiam o texto e procurem identificar onde estão os sinônimos e onde estão os antônimos aqui nesse texto, ok? Então, vamos lá, dei uma pausa. Bom, se vocês tiraram do pause, eu acredito que vocês já releram o texto, não é isso? E aí, depois de reler o texto, eu peço que vocês analisem bem as 4 alternativas. Há sinônimos nas 4 estrofes? Há antônimos apenas na estrofe 4? Há sinônimos apenas na última estrofe ou há presença de antônimos na primeira? Vamos lá, mais uma pausa no vídeo. Identifiquem a resposta correta, depois apertem o play para a gente continuar. Apertou o play, então acredito que você já descobriu a resposta correta, né?
E a resposta correta, vamos lá ver qual é. Na primeira estrofe, é bom ter alguém por perto para você se sentir completo, ter a mão que te leva para o futuro, vislumbrando o horizonte seguro. Tem antônimos e sinônimos aqui? É tão bom viajarmos juntos e viver aproveitando tudo. Amanhã vai ser melhor do que hoje. Novos sonhos ao amanhecer. Até agora eu não identifiquei ainda nem sinônimo, nem antônimo. Vamos continuar a leitura? Imagino milhões de sorrisos, cada um com seu jeito de ser, mas ligados no mesmo destino. Um amor feito eu e você. Da mesma forma, é um texto belíssimo formado por rimas, mas ainda não identifiquei sinônimos nem antônimos. Vamos ver a quarta estrofe. O céu e o mar, a lua e a estrela. Todos aqui são substantivos, né? O branco e o preto. Opa, então começou aqui, né? Branco é antônimo de preto. Tudo se completa de algum jeito. Homem e mulher, também, palavras que têm significados opostos. A faca e o queijo. Então, também diz que tem sentido oposto a faca e o queijo, né? Porque eles se completam justamente por ser opostos. A faca, o objeto que corta, o queijo é aquele que é cortado. O incerto e o perfeito. Então, são também palavras que têm sentido oposto. E aí, lembram aquela frase, já ouviram, quando se diz que os opostos se completam, né? E aí, vamos lá. Então, a alternativa correta seria a alternativa B. Há antônimos apenas na estrofe 4. E aí, você acertou? Então, vamos continuar, vamos para a próxima questão. Leia o cartoon a seguir. Observem bem, tá? Roubos e furtos de celulares crescem no Brasil. E aí, nós temos aqui, né, um personagem que, pela forma de se vestir, nós já percebemos que ele está representando o sujeito que furta, vende o celular barato. Então, por que ele vende barato? Porque são celulares frutos de roubo. E aí, está aqui o parceiro dele, né, na esquina, pronto para levar o celular do coleguinha aqui. E aí, vamos lá. Oba, consegui comprar um celular roubado por R$ 30. Sou o cara mais esperto do mundo. Será? Será o que vai acontecer quando ele dobrar a esquina, hein? Vamos lá, vamos ver o que é que a questão pede. Antes de ver o que a questão pede, vamos dar uma olhada aqui, ó, na fonte. Arionauro Cartoons. Então, mais uma vez, a fonte aqui deixa claro o gênero textual cartoon. No texto, observamos a presença da frase: roubos e furtos de celulares crescem no Brasil. Este é um caso de roubos e furtos. São palavras que têm sentidos semelhantes ou são palavras que têm sentidos opostos? Roubo seria o contrário de furto? E aí? Roubo e furto na escrita são semelhantes? E aí, seria um caso de antonímia, sinonímia, paronímia ou homonímia? Vou dar uma pausa, aliás, vocês vão dar uma pausa, vão responder e depois aperta o play para a gente saber qual é a questão correta, qual é a alternativa correta, ok? Deu play. Então, vamos lá. Roubos e furtos são duas palavras sinônimas. Então, este é um caso de sinonímia. E aí, a nossa aula sobre a atividade 3 fica por aqui. Ai, não vai ter mais atividade? Vai sim. Clica no link que está na descrição desse vídeo e que também vai estar lá nos comentários. E aí você vai encontrar uma atividade que vai ser um simulado.
formado por 10 questões com habilidades que nós já viemos trabalhando, né? Nas aulas 1, 2 e agora na 3. Então, vai lá, são 10 questões que eu quero que vocês leiam com bastante atenção e respondam, tá bom? Respondam, eu vou ver as respostas de vocês e assim nós vamos ver, né? Vamos ter um feedback de como é que está acontecendo a compreensão nas nossas aulas. Ok? Então, ficamos por aqui. Bye, bye.